Eu vou chamar os nossos analistas para a gente falar sobre essa situação das chuvas em Petrópolis. Sidney Rezende está com a gente do Rio, Gustavo Uribe em Brasília. Gente, bem-vindos aqui ao Visão comigo. Sidney, vou começar por você. A gente viu essas imagens dramáticas de Petrópolis. Como eu falei, os moradores estavam começando a se recuperar, muita gente tentando buscar ali alguma recuperação no comércio ou voltando para casa. E vem mais uma chuva dessas, num volume enorme, que traz, claro, várias consequências para a política e economia locais. Roberta e Uribe e todos que estão nos assistindo, uma boa tarde. Você foi no ponto. Um mês depois, esse é um momento muito sensível, sabe, Roberta? Porque o comerciante que já está desgastado, se empenhou tanto, às vezes com a família inteira, né, para recuperar, limpar a loja, colocar à disposição os produtos, ele tem que sensibilizar os consumidores e a turma já está sem dinheiro, está difícil, e depois vem uma nova chuva. Normalmente o que acontece? Muita gente fecha o comércio e quer ir embora, sabe, Roberta? Não quer trabalhar mais nisso, então esse é um ponto sensível. Vamos fazer uma comparação para entender o que está acontecendo. Nova Friburgo, 2011, morreram naquela triste intempérie 429 pessoas. Petrópolis, um mês e alguns dias, 233. Naquela época, o governo do estado, só o governo do estado, disponibilizou 220 milhões de reais. É bem verdade que somente anos depois que o dinheiro chegou até a mão das pessoas, das vítimas da chuva, lamentavelmente. Agora, segundo disse hoje o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, são 200 milhões já destinados ali para a região. Então, quase o que se gastou em Friburgo no passado. Completamos aí 10 anos daquilo. Nós vamos procurar um especialista para dizer o que está acontecendo, porque intempérie sempre existe, vamos ter em períodos assim, em março, normalmente, tem até a música do Tom Jobim que diz isso, né? As águas de março, sempre vai ter chuva, e chuva intensa. O que a gente faz? E aí o engenheiro especialista em riscos de segurança, Gerardo Portela, disse exclusivamente para a gente o seguinte: a cidade de Petrópolis chegou ao limite em relação à expansão, Roberta e Uribe. Não tem mais para onde ir. É o preço que se paga. Como é que se soluciona isso? Primeiro, não pode crescer mais, como se imaginava e se cresceu nos últimos 10 anos. Ele acha que tem que ter um plano de 10 anos no mínimo, para resultado de 2 décadas ou 3. Ou seja, um plano de 10 anos, um planejamento para enfrentar os problemas mais cruciais de infraestrutura de Petrópolis, para você ter resultado 30 anos depois, 25, 20 anos depois. E ele disse que isso demora bastante. Por quê? Porque lá em Friburgo foram reconstruir lugares, foram reconstruir calhas, fazer novas obras, e não o suficiente, porque de hora em vez a gente ouve dizer que a serra como um todo, Friburgo inclusive também, e essa região ali de Nova Friburgo da mesma forma. Então, Roberto, nós estamos diante de um gravíssimo problema, que é enfrentar de frente o problema. Não é só liberar recursos, é parar tudo, replanejar, porque Petrópolis não aguenta mais. Uma próxima chuva, infelizmente, ela vai ser não tão trágica talvez como essa, mas vai ser igualmente desastrosa para todo mundo. Moradores, comerciantes e para as autoridades, e para todos nós ficamos de queixo caído com tanta tristeza. Sim, e é bom a gente lembrar, né, Sidney, sobre os limites da cidade, né? A cidade já está no limite, já tem muita gente, não pode expandir, e muita gente vai morar em áreas de risco, áreas de encosta, não é porque quer, mas sim porque não tem condição de morar num lugar mais seguro. Gustavo Uribe, em Brasília, a gente já tem alguma reação das autoridades em relação a mais essa tragédia em Petrópolis? Boa tarde a todos, boa tarde, Roberta, boa tarde, Sidney. O pior, Roberta, é que não houve tempo nem dos recursos para a reconstrução de Petrópolis chegarem à cidade. O governo federal esperava para fazer um cálculo de como seria, na verdade, o quanto seria necessário para gastos, e ainda não foi feito, porque a tragédia ocorreu há pouco tempo. Então, o governo federal agora espera Petrópolis dizer qual é o saldo dessa nova tragédia para saber quais os recursos que podem ser investidos. Inicialmente, é um montante menor, justamente para atender as famílias, os desabrigados, cestas básicas, evitar que as pessoas também peguem, se contaminem com essa água nas vias. E depois, sim, a reconstrução da cidade. É um problema que o Sidney Rezende bem ressaltou. Não são apenas recursos, é colocar os projetos de pé, é reconstruir. E este é o ponto polêmico, é o ponto que é o maior gargalo nessa questão das cidades serranas do Rio de Janeiro. Você teve recursos. Por exemplo, o governo do estado tinha empenhado apenas 47% do que
que estava no orçamento. Tinha orçamento no ano passado para programas para evitar tragédias, mas não foi empenhado, ou seja, não foi gasto. Por quê? Porque o gestor público sempre tem aquele foco inicialmente de fazer o gasto para que ele já tenha efeito imediato e não se pensa em médio e longo prazo. Esse é um problema do Brasil. O Brasil, ele nunca se prepara para as tragédias, ele reage após elas. Então, este é um comportamento que deve mudar. Hoje, lá em Petrópolis, o Sidney Rezende, na última tragédia, já ressaltou isso. O plano de contingência de Petrópolis é um bom plano, com 18 sirenes, mas essas 18 sirenes estão concentradas em algumas áreas, não em todas. E falta para um plano de evacuação mão de obra da Defesa Civil, gente para levar adiante a evacuação das áreas com risco de deslizamento, porque o contingente hoje é pequeno. Então falta colocar os planos de pé. E a gente está em ano eleitoral, é sempre importante lembrar, é a hora de cobrar isso daqueles que vão ser eleitos, seja de cargo legislativo, seja de cargo executivo, para que eles tenham planos, primeiro de habitação, para evitar que essas famílias tenham de recorrer a encostas, a áreas de risco, porque você salientou bastante, Roberta, e bem, não é uma questão de querer, é uma questão do que é possível. É a única zona onde essas famílias podem residir. Segundo, você precisa de um plano para evitar tragédias, para que nós não cheguemos em 2023 com o mesmo problema, sem gastar recursos que poderiam ser investidos para evitar novos incidentes em 2023, como nós vemos agora em Petrópolis. Muito tristes, né? Uribe, Sidney, meninos, obrigada pela participação. Vocês voltam a conversar comigo sobre outros assuntos daqui a pouquinho também.